dia, pessoal. Bom dia aí, 10 horas em ponto, começando essa edição do Papo Automac. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos aí todos os presentes. Nós vamos esperar até, por conta de dar um tempinho para todo mundo que vai chegando poder entrar, a gente vai esperando alguns minutinhos, pelo menos daí no máximo uns 5 minutos, para que todo mundo chegue e aí a gente efetivamente começa o nosso papo de hoje. Aproveitando para me apresentar, eu sou Francisco Mota, sou coordenador de marketing aqui da Automac. Junto com a gente, que vai ser o nosso facilitador hoje, está o Anderson Almeida, que é diretor de operações, fundador da Automac também. E aí a gente vai abordar um pouco do assunto de hoje, né? Como que a gente faz para reduzir custos, né? Automatizando os processos industriais. E eu deixei no chat também, para quem quiser, uma mensagem aí de boas-vindas. E vocês podem, à vontade, ir colocando perguntas no chat, né? Qualquer tipo de dúvida que vocês tenham ao longo da apresentação. E aí, no final, a gente vai separar pelo menos uns 10 minutinhos para poder tentar responder todas as perguntas, né, que forem possíveis. Se houver um volume grande de perguntas, a gente vai selecionando algumas para poder responder. Mas a ideia é poder conversar um pouquinho e tirar essas dúvidas também. Vamos aguardando mais um pouco, agora 10:01. O pessoal vai chegando. E já a gente começa. Bom, algumas pessoas, bom dia, né? Bom dia a todos aí que estão. Algumas pessoas que eu estou vendo que já estão dentro da sala aqui, e algumas, aliás, a maioria das pessoas eu conheço aqui, tem o senhor Anderson Silva. Bom dia, Anderson, muito bom ter você conosco aqui, viu? Obrigado. Senhorita Alessandra, bom dia, Alessandra. Um beijo, bom dia. Lucas. Bom dia, Lucas. Obrigado aí por prestigiar o nosso evento aí, viu? Já a gente já começa o nosso evento. Dani, a gente já se falou hoje. Bom dia para você também. Celinha, bom dia. Espero que o seu Rio de Janeiro aí esteja muito bem também. Ju, já falei com você hoje também. Bom dia. Carol também já está na sala aí. Bom dia, Carol. Espero que você esteja bem também. Acho que eu não esqueci de ninguém. Bom, para quem já está na sala aí, né, antes da gente começar, esse, como a maioria já sabe, é o nosso primeiro webinar que nós promovemos aqui. E eu, particularmente, tenho que compartilhar com vocês que eu estou muito feliz pelo que está acontecendo aí. É um trabalho fantástico aí da nossa equipe de marketing aí, liderada pelo Chico, junto com a Ju, estão fazendo um trabalho fantástico. E esse é realmente o primeiro de muitos, né? Isso que vai ser muito legal, a gente poder dividir um pouco aí do que a gente conhece e também aprender, né, com quem já tem tanto tempo de história de automação e de vivência de automação. A intenção justamente é esse bate-papo, essa interação, esse trocar ideias aí que é o que é muito legal, né? Eu não lembro quem dizia, mas é uma frase que todo mundo conhece, né? Que fala: conhecimento e dinheiro só serve se circular, né? Então, vamos compartilhar esse conhecimento mesmo aí, para que a gente possa trocar essas ideias e possa sair desse momento difícil que a gente está passando aí, todos nós juntos, né? De mãos dadas.
Juntos, mas separados, né? Sem dúvida, né? Importante o isolamento social, tanta gente em home office, né, hoje em dia, eu acho que até por conta disso que esse formato de webinar tem sido um formato super utilizado e que está ficando bastante aceito pelo pessoal, né? Bom, galera, em respeito a todo mundo que chegou aí no horário, eu acho que a gente pode começar, né, Anderson? Podemos, E aí podemos. quem for chegando vai se juntando a nós aí nesse bate-papo. Então, como eu comentei, sejam bem-vindos novamente ao Papo Automac. A ideia desse evento, que vai ser periódico, a gente quer fazer pelo menos 1 ou 2 webinars por mês, é poder discutir assuntos que são importantes para a automação industrial. Nós vamos abordar assuntos de vários segmentos diferentes e sempre trazendo algum especialista para falar um pouco, mas também trazendo futuramente aí especialistas de mercado e não só apenas da Automac. Então é um espaço para vocês, feito pensando em levar um conteúdo de qualidade para vocês. Lembrando aí para quem está chegando agora que vocês podem deixar suas dúvidas e as suas perguntas no chat, tá? E a gente no final vai abrir aí para poder debater e tirar algumas dúvidas. Bom, eu sou o Francisco Mota, sou coordenador de marketing aqui da Automac e junto conosco está o nosso diretor, o Anderson. Se quiser se apresentar um pouquinho, Anderson, fica à vontade. Olá, bom dia a todos que eu ainda não falei. Algumas pessoas entraram mais na sala aí. Bom, a maioria das pessoas aí me conhecem. Meu nome é Anderson Almeida, eu sou diretor de operações da Automac, automação e materiais industriais. Já estou aqui, logicamente, desde a fundação da Automac, já se vão aí 18 anos. E de automação já estou completando quase 30 anos no mercado de automação, né? Não fiz nada na minha vida além de automatizar. Então, estou aqui realmente para poder contribuir com todos aí, com a minha experiência e trocar essa ideia com vocês e saber o que cada um pensa a respeito desses assuntos. Obrigado. Bom, a gente vai iniciar então, eu vou fazer uma breve apresentação da Automac, um pouquinho do nosso trabalho, né, do que a gente faz e dessa experiência de mercado que o Anderson comentou, e depois eu vou passar aí o bastão para o Anderson, que vai desenvolver esse bate-papo com vocês de uma maneira leve e trazendo um conteúdo bacana para vocês. Como o Anderson falou, a Automac Materiais e Automação Industrial, ela tem 18 anos de mercado, então é uma empresa sólida, uma empresa que tem já grande experiência, que tem um portfólio bastante amplo, não só de produtos e serviços, e que é distribuidora aí de 3 grandes marcas, principais marcas dentro do mercado de automação, que é a Metalwork, a Onron e a Danfoss. E além disso, a gente faz também toda a parte de projetos, né, aplicados para a indústria, para diversos segmentos. Então a gente tem bastante experiência nesse cenário também. Continuando, nós temos aí atendemos grandes indústrias em diversos segmentos, mas a gente não faz projetos e atende clientes apenas de grande porte. Nós temos também total competência e capacidade para levar automação, levar projetos que vão trazer produtividade para as empresas de pequeno porte, de médio porte. Então a gente tem condição de atender diversas empresas realmente. Como eu comentei, nós somos distribuidores, então, de 3 principais marcas aí no segmento de automação. A primeira delas é a Onron, né? Então, nós temos uma linha bastante ampla de componentes industriais, sensores de movimento, sensores avançados, robótica. Então, a gente pode, com certeza, junto com a Onron, trazer bastante valor agregado para os projetos de automação. Mas não é só a Onron. Nós também temos um portfólio bastante interessante na parte de drives e conversores de frequência da Danfoss, né? Então, como distribuidor autorizado, é importante também sempre relembrar que a gente tem condição de sempre levar o melhor atendimento, ter a oportunidade de levar o melhor preço e as melhores condições para essas tecnologias. E por último, mas não menos importante, na parte de pneumática, nós somos distribuidores também da Metalwork, né, com equipamentos que já são conhecidos no mercado e sempre levando soluções que são customizadas aí para o nosso cenário e para a indústria brasileira.
Mas não são só os produtos, né? Nós somos também especializados em projetos de automação industrial, e aí focados para vários segmentos diferentes. Então, tanto o alimentício, bebidas, o segmento de o farmacêutico, o healthcare, automotivo, infraestrutura, plástico, enfim, a gente tem condição de poder atender em diversos segmentos também. E não só projetos de automação, mas também de adequação de regulamentação de NR12, e tudo mais. Entre alguns dos projetos que nós realizamos estão projetos de implementação de células robotizadas, o trabalho com projetos com robôs colaborativos, tem também a parte de projetos de montagem de painéis elétricos para automação, retrofitting, né, de máquinas e de células robotizadas, e também, quando necessário, a gente tem bastante expertise para poder projetar e fabricar painéis ou máquinas especiais de acordo com a aplicação e a necessidade de cada cliente. Bom, não quero me estender muito, até porque muitos de vocês conhecem já a Automac. E agora eu vou passar o bastão para o Anderson, para que ele possa pilotar aí o nosso papo com bastante propriedade e falar um pouquinho aí do nosso tema de hoje. Anderson, é com você. Obrigado, Chico. Obrigado às novas pessoas que estão aí, acabaram de entrar na sala. Obrigado, sejam bem-vindos aí novamente, né? Para quem perdeu a parte inicial da nossa conversa, é um evento fantástico que nós estamos aí elaborando, que o nosso departamento de marketing, com muita maestria, liderado pelo Chico e a Juliana, estão promovendo. Eu estou muito feliz de poder estar aqui, poder estar falando com vocês sobre um assunto de tamanha importância, que é justamente o assunto de como reduzir custos automatizando processos industriais. Hoje todo mundo fala sobre redução de custo, fala sobre automação industrial, e a gente quer trocar um pouco de experiência, levar um pouco do que a gente já conhece, do que a gente tem de vivência hoje dentro dos processos de automação industrial, e também saber de vocês, né? O que vocês pensam, o que vocês têm de experiência. A intenção é realmente bater um papo, por isso que até o mesmo nome, o Papo Automac. Tá? Então, esse processo de como reduzir custos automatizando processos, à primeira vista pode parecer algo assim, tá, ok, reduzir custos, automação de processos, mas ele não é tão simples quanto parece ser, e eu vejo algumas coisas acontecerem em alguns processos de automação, que é justamente isso que a gente quer conversar. Por quê? Porque o simples fato de automatizar processos, ele pode não estar diretamente ligado à redução de custos. E algumas tomadas de decisão dentro desses processos de automação, eles não são tomados da maneira correta, e os investimentos que são alocados nesse tipo de processo, às vezes eles não são alocados da maneira correta. Ou podem ser alocados de uma maneira que faça mais sentido. E é isso que a gente quer conversar. Porque os processos de automação industrial, eles podem atingir vários objetivos. Um dos objetivos é realmente o aumento de produtividade. O aumento de produtividade, ele, na grande maioria das vezes, ele está atrelado com redução de custo, né? E raros são os processos em que um aumento de produtividade justifica um aumento de custo. Isso é raríssimo. Quando a gente fala de aumento de produtividade, a gente está falando de produzir mais com menos. A gente está falando realmente de reduzir custos. Existem outras vertentes da automação que podem levar a automação para um processo, por exemplo, de aumento da segurança em relação aos operadores que operam os equipamentos. Então, aí a gente não está buscando um aumento de produtividade, a gente está buscando, sim, uma adequação a uma situação perigosa que um funcionário pode estar tendo dentro de um processo produtivo. Mas hoje, a gente vai focar a nossa conversa, o nosso papo, em aumento de produtividade, em redução de custos. É como reduzir custos automatizando processos industriais. E quando a gente fala disso, eu gosto muito de falar na palavra da automação inteligente.
O que é automação inteligente, né? Esse é um termo que eu gosto bastante de usar. A automação inteligente é aquela que, com o menos recurso possível, consegue atingir o máximo de objetivos possíveis. Por exemplo, se eu tenho um processo de automação, um investimento que é feito, que eu consigo aumentar a produtividade e reduzir custos e ainda junto a isso conseguir aumentar a segurança do equipamento, isso é uma automação inteligente, né? Então, a automação inteligente é a que consegue englobar mais expertises dentro de um mesmo investimento. E é disso que a gente está falando hoje aqui. Bom, a primeira coisa quando a gente fala de automação, de aumento de produtividade e redução de custos, a primeira coisa que tem que ser feita é a identificação de gargalos dentro do processo produtivo. Eu vejo e tenho presenciado muitos casos de automação industrial que se automatiza apenas por automatizar, pensando que a automação em si ela já vai levar sozinha a um aumento de produtividade, a uma redução de custos. Mas a automação ela tem alguns passos anteriores que eles têm que ser cumpridos para que realmente a automação faça sentido. E um desses passos é justamente essa identificação de gargalos. E quando a gente fala de identificação de gargalo, não é apenas uma pessoa, ou uma empresa, ou um profissional específico que vai lá na linha de produção e enxerga quais são os gargalos. A gente está falando realmente de um comitê de várias expertises dentro da indústria que consegue enxergar dentro do processo de produção quais são os gargalos produtivos. Porque o investimento, a gente sabe do custo do dinheiro, a gente não pode apenas pegar o dinheiro e falar, olha, eu vou automatizar esse processo, porque de repente a automação de um determinado ponto da linha de produção não faz a produção aumentar, porque você tem um dos pontos que é o gargalo de produção. A gente está passando por um processo desse agora em um grande cliente nosso que trabalha com sopro, que ele desejava justamente aumentar a produção dele e tinha um ponto que ele detectava que ele tinha várias pessoas fazendo manualmente o processo de produção que ele queria automatizar. Mas essa automação não ia levar o processo produtivo dele, não ia aumentar a produção dele. Então, nós fizemos um comitê junto com produção, junto com manutenção, junto com engenharia, identificamos que o gargalo no processo produtivo dele era em outro ponto. A automação ficou muito mais barata, o processo foi muito mais eficaz e nós conseguimos realmente aumentar a produtividade dele, reduzindo custos e ainda aumentando a segurança com um investimento cerca de 50% menor do que ele imaginava do investimento dentro do começo do processo de automação. Então, essa primeira parte da identificação dos gargalos dentro do processo produtivo é de suma importância. É daí que a gente parte o nosso planejamento. A segunda etapa, após essa identificação, é justamente fazer o plano de ação, o roadmap da automatização. Qual é a rota? Qual é o caminho? Como que a gente vai fazer essa identificação após o gargalo, que nós identificamos o gargalo? Qual é o próximo passo? Como que a gente vai trilhar esse caminho? Tem pessoas que gostam de chamar isso de jornada da automação. Como é que a gente vai identificar? Como é que a gente vai trabalhar isso? E para nossa surpresa, a gente vê muitos e muitos casos em que a gente consegue elevar os níveis de produção dentro das empresas após a identificação do gargalo com ações muito simples e, às vezes, ações que não precisam praticamente de investimento algum. E acreditem, todos os processos têm. Pode ser de uma empresa pequena, de uma média e de uma grande. Às vezes a gente identifica gargalo até mesmo dentro de empresas que não são indústrias, prestadores de serviço. A gente identifica que processos podem ser melhorados dentro dessas indústrias, dentro dessas empresas e que não exigem investimentos astronômicos. Por isso que quando a gente fala de automação,
é necessário a gente identificar, fazer essa identificação primeiro do que é gargalo, para uma hora definido isso, a gente fazer o roadmap. E no roadmap a gente vai identificar o que é rápido de ser implementado e o que é barato de ser implementado. E às vezes a gente vai se surpreender dentro do processo, entendendo que coisas podem ser feitas quase sem investimento algum. Um exemplo disso são os transportes desnecessários de produtos dentro da linha de produção. Quem nunca, né, viu dentro de empresas e indústrias essas movimentações e, às vezes, só o fato de alguém parar e olhar essas movimentações acaba identificando que é possível, sim, fazer melhorias dentro do processo, modificando o layout, unificando operações dentro do mesmo processo produtivo. Então, a gente está falando de ações que não exigem investimento algum. Então, por isso que é importante essa fase preliminar, essa fase de estudo, e não entrar dentro, olha, preciso automatizar essa máquina, preciso automatizar esse processo, preciso pôr um robô aqui. Gente, a maioria das soluções, ela está muito mais barata e muito mais fácil do que a gente pode imaginar. Então, por isso a importância desse plano de ação e do roadmap. Uma vez eliminado esses pontos de gargalo, identificados os pontos de gargalo, traçado o roadmap, tomado as ações básicas para que a gente possa sanar esses problemas que nós temos na linha de produção, aí sim a gente vai cair dentro da automação de fato. Ok, já eliminei tudo que eu poderia fazer, pintando o piso, unificando processos de produção, diminuindo transportes, agora eu preciso definir quais são as tecnologias que nós iremos implementar. Aí a gente pode pensar assim, tá, como assim definir as tecnologias que a gente vai implementar? Eu vou citar para vocês aqui um exemplo aqui prático, né? Está aqui, nesse exemplo, que nós definimos na análise que o gargalo é originado de uma determinada montagem que é realizada de forma manual. A maioria dos gargalos, nós que estamos dentro da indústria, a gente sabe, a maioria desses gargalos, eles estão em processos de manufatura. São processos em que eu tenho várias pessoas trabalhando, colocando a mão de fato na massa, colocando a mão no equipamento, e nós identificamos que uma das etapas, um dos estágios, pode ser um estágio de embalagem, pode ser um estágio de produção mesmo, ele é o gargalo. Ok, definimos este ponto. O que nós iremos fazer agora com essa informação? Bom, nós temos uma alternativa, que é o aumento de pessoal na linha de produção. É o que primeiro vem na cabeça. É o que inclusive, é o que é mais rápido de ser feito, né? Fala, beleza, vou pôr mais 2, 3 pessoas, calculei a produção, ok, vou aumentar o número de pessoas. Essa é uma das saídas. Tem uma segunda saída. A instalação de um equipamento semiautomático e manter o mesmo número de pessoas no processo e aumentar a produtividade. Só que aqui eu tenho um custo fixo, que eu coloquei mais pessoas dentro do processo de produção, mas eu aumentei a produtividade. Aí exige um cálculo para a gente saber se esse aumento de número de pessoas na produção vai poder pagar esse aumento de custo que nós temos dentro do processo produtivo. E a terceira solução, a instalação de um equipamento especial ou até mesmo um robô e praticamente eliminar a intervenção manual, humana dentro do processo. E aí, o que fazer? Essa é uma questão muito interessante. Bom, qual é a melhor saída para esse exemplo aí que nós colocamos? Existe uma pessoa que eu conheci que sempre falou para mim assim que a gente não pode fechar questão em nada. Então, a melhor saída é uma saída que a gente tem o aumento de produtividade com a redução de custos, que envolva a segurança. Lembra que a gente comentou, a gente falou sobre a automação inteligente, que aumente a segurança da operação e que tenha o payback. Né? Quando a gente fala de payback, que é o retorno deste investimento, deste capital que foi colocado dentro do processo, ele é de suma importância. Inclusive, nós temos um material, não sei, depois o Chico vai poder falar, que é um material que é um e-book que fala exclusivamente sobre payback. Porque
quando o empresário, quando o gestor decide colocar algum dinheiro dentro do negócio, ele tem que ter a previsão do retorno. Isso vai valer para uma automação de processo, isso vai valer para quem vai abrir uma mercearia, que vai abrir uma quitanda, que vai montar uma empresa que vai recarregar cartucho. Existe um investimento inicial. E como que isso vai ser pago? Então, nesse comitê, quando a gente falou lá na identificação do gargalo, definição do roadmap, e aí sim partir para a prática, quando a gente vai para a prática, todos eu vou colocar esses checks, eles têm que estar ok. Eu tenho aumento de produtividade, eu tenho redução de custo, tenho mais segurança e tenho payback de tudo isso, ok. Ele é sim um projeto que faz sentido. Não que tenha que ser atendidas todas esses cheques aí de aumento de produtividade, redução, segurança e payback. Às vezes tem projetos, como eu disse, que visam apenas o aumento de segurança da operação em si. Mas, como a gente está falando de aumento de produtividade e redução de custo, pelo menos 3 desses itens eles têm que estar atendidos. O aumento de produtividade atrelado à redução de custos. Se nós temos isso daí, automaticamente a gente já tem um payback. Só existe a necessidade de entendermos se esse payback ele é um payback que realmente vai pagar o investimento. Nesse material, nesse e-book, que foi até mesmo eu que escrevi, ele fala sobre os vários tipos de payback. Existe payback para produto de vida curta, existe payback para produto de vida longa, existe payback descontado, existe uma série de cálculos de payback. Então, isso é bastante importante ser levado em consideração. Bom, ok, atingimos o nosso objetivo. Temos aumento de produtividade, redução de custo, segurança e payback. Qual é o próximo passo dentro desse processo? Bom, aqui é um tema que fala sobre a integração de todos os processos. Esse é um ponto muito importante que a gente tem vários processos de automação acontecendo dentro de indústrias e que eles vão acabar lá no futuro falhando ou apresentando dificuldades. Por quê? Hoje a gente está num mundo que realmente é um mundo integrado. Que a gente está falando aqui, qualquer outra pessoa no mundo pode estar tendo acesso a esse material, o que uma pessoa está consumindo hoje numa rede grande de varejo, de atacado, é uma informação que está subindo para que a gente fala hoje para o IoT, que é a internet das coisas. Todas essas informações estão aí. E a gente está num caminho que a gente não tem como voltar atrás, que está convergindo para todas essas informações estarem unificadas. Hoje, todos os nossos hábitos de consumo e hábitos de vida e de lazer estão hoje conectados e todas as coisas hoje fazem mais sentido. Então, as automações industriais, elas também têm que estar conectadas. Hoje a gente vê processos de automação de máquinas que não têm capacidade de se conectar com outras máquinas. Isso hoje ele pode resolver um problema, que é um gargalo de um processo produtivo, mas ele vai criar outro problema lá na frente, que é justamente essa falta de conexão. Quando a gente fala hoje de conexão, não tem como a gente não falar hoje de indústria 4.0. É um assunto muito recorrente, hoje já existem estudos falando sobre indústria 5.0, mas hoje a palavra da moda mesmo, já de algum tempo, é indústria 4.0. Quando a gente fala de indústria 4.0, a gente está falando do quê? De conexão, gente. É de conexão. Indústria 4.0, existem alguns estudos que acabam falando, olha, quando você automatiza uma fábrica ou automatiza um processo, você está fazendo 4.0. O 4.0, ele é muito mais que isso. Ele é uma integração, trocando em miúdos, ele é uma integração do chão de fábrica, do que está acontecendo ali, da máquina em si, com o que está acontecendo no restante do mundo. Os hábitos de consumo das pessoas, quando as pessoas acabam consumindo um determinado produto em maior quantidade no varejo, essas informações de consumo já são conectadas diretamente através do IoT com servidores, e esses servidores
estão instalados dentro de indústrias e esses servidores dentro das indústrias acabam conectando as máquinas que estão no chão de fábrica de maneira que as máquinas possam tomar decisões autônomas de produção, de aumento ou diminuição de produtividade de maneira inteligente. Isso é indústria 4.0. Quando a gente fala de indústria 4.0, a gente está falando de equipamentos, de máquinas que tomam decisões. Decisões baseadas em produção, decisões baseadas em disponibilidade de máquinas e equipamentos, decisões para diminuição de tempo de parada de máquinas, é um conjunto de coisas. E quando a gente fala de 4.0, essas máquinas têm que ter a capacidade de se comunicarem. Se essas máquinas não se comunicam, a gente não tem 4.0. A gente vai ter que passar por um novo processo de retrofit nessas máquinas e equipamentos para adequá-las a 4.0. Então, a automação hoje, ela tem que ter uma previsão de que essas máquinas possam se comunicar. Quando a gente fala de comunicação, a gente está falando, basicamente, existem vários tipos, mas hoje o que a gente tem mais difundido aí é Ethernet IP. Então, hoje, quando a gente pensa em colocar um CLP dentro de uma máquina, quando a gente pensa em automação, quando a gente pensa em sensor, quando pensa em robô, a gente tem que ter o pensamento voltado que isso vai necessitar uma integração. Isso vai ser necessário integrar todas essas máquinas e equipamentos no chão de fábrica para que elas possam se comunicar, para que elas possam se conversar de fato. Então, essa integração é um ponto, até demorei um pouco mais nesse slide, porque eu vejo muita coisa, muita gente fala assim, eu quero automatizar, mas eu quero automatizar de maneira barata. Isso é fato, a gente precisa realmente, porque a maneira barata, inclusive, vai influenciar no payback. Mas a gente precisa ter muito claro que isso, se for muito barato do ponto de vista que prejudique no futuro uma integração dessas tecnologias de chão de fábrica com um servidor, com um MES, com IoT, com inteligência artificial, isso depois vai gerar um retrabalho. Então, tudo isso tem que ser pensado lá naquilo que a gente falou lá no começo no roadmap. Aquilo tem que ser pensado realmente de que tudo isso no futuro vai ser integrado. E hoje eu vejo muita coisa acontecer no mercado de automações, mas são automações isoladas. Para que depois elas possam se conversar, isso vai dar um pouco de trabalho e vai acabar ficando um pouco mais caro. Tá bom? Então esse fato de integração, realmente, ele é muito importante. Aqui eu reservei um capítulo muito legal que fala sobre inteligência artificial. Às vezes a gente vê alguns filmes de ficção, né? Principalmente eu que já passei dos 40 aí, a gente vê alguns filmes de ficção que falavam muito sobre inteligência artificial e falava assim, nossa, isso é coisa do futuro, né? E o futuro realmente chegou, né? O futuro é hoje. Então, a inteligência artificial, ela já está presente nas nossas vidas. Quer queiramos, quer não. Como que isso está presente? A inteligência artificial está presente nas nossas vidas. Porque existem vários algoritmos hoje que detectam as nossas preferências. Quem não, né? Já cometeu, eu vou até brincar, cometeu a besteira de procurar alguma coisa na internet, por exemplo, passagem aérea para Salvador. Beleza, fala assim, ótimo. Cara, depois disso, é Facebook te mandando passagem aérea para Salvador, é LinkedIn, não importa. Isso são algoritmos de inteligência artificial que eles identificam os nossos padrões. A gente, algumas pessoas são mais previsíveis que a outra, eu até brinco com a minha esposa, porque eu falo que eu sou muito previsível. Mas os algoritmos de inteligência artificial, eles estão para identificar quais são as nossas preferências, o que a gente gosta, quais são os nossos costumes, o que a gente gosta de ler, o que a gente gosta de fazer até mesmo quando a gente não está trabalhando nos momentos de lazer. E a inteligência artificial, ela nos oferece, nesse caso específico, como eu estou dizendo para vocês, nos oferecem o que de fato é mais prazeroso, o que de fato faz mais sentido para a gente. E a inteligência artificial, ela está, sim, hoje
presente dentro dos processos de automação industrial. É uma nova onda realmente que está acontecendo. Eu já estou vendo isso aí acontecer de 2 anos para cá. É mais novo do que a indústria 4.0, mas hoje faz todo sentido quando se fala de indústria 4.0. Mas para falar de inteligência artificial, a gente precisa ter uma coisa muito importante, que é coleta de dados. Voltando no que a gente estava falando sobre coleta de dados, inteligência artificial sobre costumes, lazer e gosto, o que um algoritmo de inteligência artificial faz, por exemplo, quando você procura passagem aérea para Salvador? Você alimenta o sistema com dado. Você disse, ok, quero uma passagem aérea para Salvador. O algoritmo entende isso, ele até entende quais são as datas, ele começa a te oferecer coisas que fazem sentido para você, que prendem a sua automação. Os algoritmos de inteligência artificial para automação industrial também necessitam de sistemas de coleta de dados. E é justamente isso que a gente estava falando no sistema anterior. Sistemas de automação reduzindo custos, mas que não podem ser conectados, eles vão resolver um problema até um determinado ponto. Dali para frente, a hora que é necessário fazer uma integração com um algoritmo de inteligência artificial, ele não vai ser possível mais. Por isso que a automação inteligente, ela tem que levar em consideração isso aí. Então, o que a gente está falando? Que uma planta conectada, ela fornece ao sistema de inteligência artificial um número gigantesco de informação. Para quê? Para que esses algoritmos tomem uma decisão muito rápida e muito mais assertiva. Porque assim, uma vez que a gente consegue coletar esses dados no chão de fábrica e esse sistema possa tomar decisões de maneira autônoma, a gente está falando que são decisões muito mais rápidas, na grande maioria das vezes muito mais assertivas e que fazem muito mais sentido. Mas vocês reparam que a gente passou por uma jornada da automação mesmo. A gente veio desde a identificação do gargalo até a identificação, fazer o roadmap, depois a definição da tecnologia que a gente vai aplicar e aí até chegar a esse sistema de coleta de dados, onde a gente tem um número muito grande de informações sendo coletadas. Existem algoritmos de inteligência artificial, e aqui a gente não está falando apenas de produção, algoritmos de inteligência artificial, inclusive em produtos que nós mesmos comercializamos, que entendem o funcionamento da máquina e começam a definir padrões da máquina, como, por exemplo, tempo de ciclo, tempo de avanço de cilindro, tempo de manutenção para lubrificação, tempo de vida útil de óleo de lubrificação. Então, assim, os algoritmos de inteligência artificial, eles estão aí. Eles já fazem parte da nossa vida pessoal, cotidiana, e estão dentro dos processos de automação. Então, faz todo o sentido isso que a gente está falando, de quando a gente vai automatizar um processo específico, passar realmente por essa jornada, para entender cada passo desse processo, para chegar no final e a gente não ter um retrabalho de toda essa automação que a gente fez lá no começo. Isso, de fato, é ter uma automação inteligente. Pessoal, em resumo, tá? Para a gente poder resumir aí tudo que a gente falou hoje, essa automação inteligente visando o aumento de produtividade, ela tem que passar por esses passos de planejamento, a escolha da tecnologia, a implementação, para que a indústria esteja realmente preparada para o 4.0. Então, a gente tem aumento de produtividade com redução de custo e mais a preparação dessa indústria para o que a gente chama de 4.0. Tudo isso integrado com IoT, integrado com inteligência artificial e para que tudo isso possa funcionar da maneira mais harmônica possível. Pessoal, em relação a esse tópico de aumento de produtividade com redução de custos, era isso. Eu vou passar agora para o Chico aí, que é o nosso mediador aí, e aí a gente vai abrir para qualquer pergunta, qualquer coisa que a gente possa debater e essa troca de experiência mesmo aí. Chico, é com você. Obrigado, Anderson. Bom, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, eu até tinha colocado no chat, pode ficar à vontade para colocar a pergunta no chat.
Enquanto o pessoal, assim, normalmente quando tem o primeiro webinar, quando tem o primeiro evento, o pessoal fica um pouco mais tímido, não manda tantas perguntas, mas eu acho que o assunto é um assunto muito bacana, é um assunto bastante abrangente e mais do que isso, né? A ideia é que esse primeiro evento, enquanto vocês quiserem aí colocando as perguntas, que nesse primeiro evento a gente possa abrir as portas para continuar numa sequência de assuntos que são relacionados. Né? Então, a ideia é que nos próximos webinars, né, que vocês com certeza vão receber os convites, toda a comunicação, que a gente possa falar um pouco mais aí sobre como medir esse investimento, né, na automação, o tal do payback que o Anderson comentou. Tem um post no blog falando de automação também sobre payback. A gente está preparando, além disso, um material bacana para poder enviar para vocês. Então, num próximo webinar, a gente vai poder falar um pouco disso. A ideia é que na sequência a gente possa falar um pouco sobre sensores, entrar um pouco mais em aplicação, falar um pouco de IO-Link, falar um pouco sobre rastreabilidade, trazer dicas de como escolher os equipamentos mais indicados para cada tipo de aplicação e para cada segmento de indústria. Então, tudo isso ao longo das próximas semanas aí, vocês vão receber com certeza os convites e a gente espera que ter a oportunidade de tê-los novamente aqui conosco para a gente poder conversar mais, para a gente poder trazer assuntos, né, Anderson? E para que esse papo vire uma coisa comum, cotidiana, que a gente possa ter uma periodicidade legal e que daqui a algumas semanas, alguns meses, vocês já tragam a sua caneca de café quando tiver o Papo Automac para poder realmente poder participar disso com a gente. Bom, o pessoal não colocou nenhuma pergunta e de qualquer forma eu vou mandar esse material também todo para vocês. Muito provavelmente depois a gente vai estudar uma maneira também de disponibilizar, né, todo o conteúdo que foi construído hoje. E aí vocês podem, vocês receberam um lembrete do evento hoje pelo meu e-mail, então é um canal aberto que vocês têm também para, enfim, tirar dúvidas, perguntar, e eu fico totalmente à disposição. Você quer fazer mais algum comentário, Anderson? Não, da minha parte sobre o tema, não. Legal. Se você passar para o último slide, então eu acho que mais do que tantas vezes que a gente já disse, mas acho que é super importante reforçar. Muito obrigado pela participação de vocês. Para a gente foi realmente um prazer tê-los aqui conosco hoje. A gente conseguiu manter a agenda dentro do horário proposto, que era de 45 minutos, em respeito também à agenda de vocês, que eu sei que o dia a dia de trabalho é super atribulado para todo mundo, né? Então, a gente não quer estender realmente. Vocês vão receber um e-mail de agradecimento, mas que tem uma parte muito importante dessa nossa jornada aí do Papo Automac, que é uma avaliação, né, do nosso evento, onde vocês vão poder ali colocar, não só avaliar o conteúdo, avaliar a qualidade do que a gente se propôs a oferecer, mas também sugerir novos assuntos, sugerir pautas e temas para que a gente possa trazer para os novos eventos. Tem muita coisa legal que a gente está produzindo. O Anderson, ele brinca sempre comigo que ele fala que hoje ele trabalha para mim, né, Anderson? Produzindo conteúdo, escrevendo, né, os conteúdos. Então a gente está preparando muita coisa bacana para poder entregar para vocês, muito conteúdo legal para poder ajudar no dia a dia. Aí, um abraço para a Idermac, o pessoal que está todo mundo aí acompanhando com a gente. Tudo de máscara ainda lá, ó, tudo lá de máscara. Eita, certíssimo, muito bem. E você vê que é isso que é a otimização de tempo, né? Você vê que numa entrada, num link, já tem 4 colegas de trabalho acompanhando aí com a gente. Bacana. Eu tô vendo, eu tô vendo material honro na prateleira dele lá atrás, né? Olha, isso é bom, hein? Muito bom. Então, por favor, respondam essa pesquisa de satisfação, de qualidade, para a gente é muito importante. Obrigado, Anderson Silva, aí pela presença. A gente conta com você nos próximos eventos também. Todo mundo que participou, aí Vilma, Robson Aguiar, Paulo Marques, o Lucas,
toda a equipe da Automac que está aqui presente também, o Igor Gomes, aí também a Alessandra, a Fernanda, Daniela Firmino, todo mundo que teve aí, tirou esses 40 minutos para participar com a gente, o meu muito obrigado. Gente, obrigado. Quer finalizar, Anderson? Quero. Obrigado mesmo pela presença. Foi um prazer gigantesco falar com vocês aqui. É o primeiro nosso, né? A gente tem muito o que melhorar ainda do processo, mas para melhorar, eu preciso da ajuda de vocês. Isso que o Chico falou é fantástico. A ajuda de vocês vai ser muito boa. O pessoal da Edermac aí, ó, fala assim, ó, poxa, podia falar sobre esse tema, que é um tema que a gente tem dúvidas aqui do que a gente pode melhorar na nossa máquina, falando sobre rastreabilidade, falando sobre sistema de visão. A gente começa a produzir material dedicado para vocês, tá? Para mim foi um prazer gigantesco. Por mim, eu continuaria falando aqui mais umas 2 horas com vocês. Mas todo mundo precisa trabalhar. Obrigado, gratidão mesmo. Parabéns aí para a equipe aí do marketing nosso, tá? Parabéns, Chico, parabéns, Ju. E obrigado a todos. Vamos nessa. Valeu, gente. Muito obrigado. Um ótimo dia para vocês, um ótimo resto de semana e a gente se vê na próxima. Um abraço.